A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. Ofereces, bebe tu mesmo, é o veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor já deu uma moção profética, uma palavra: eu sou o seu Deus e vós sois o meu povo. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí. Pode aplaudir o Espírito Santo. Graça, paz e fogo santo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, para quem está com a Bíblia da edição Ave Maria, página 1476, enquanto você procura aí eu me apresento. Meu nome é Marcelo, eu tenho 40 anos, eu sou casado com a Márcia, nós temos um filho que se chama Matias. Nós servimos no grupo de oração São Miguel Arcanjo 1, região Cotia. Nós pertencemos à paróquia Santo Antônio da Granja Viana, mas nós servimos na capela do Sagrado Coração de Jesus. Nosso grupo acontece toda quarta-feira, graças a Deus. Estou com a minha esposa há 20 anos, estamos caminhando para 12 anos de casamento, 20 anos que o Senhor me chamou, me resgatou, 20 anos que estou na renovação carismática, 20 anos trilhando um caminho de conversão constante e diariamente. Amém, irmãos? Eu venho da Diocese de Santo André, da cidade de Santo André. Foi lá que eu tive o meu encontro com Deus, meu retiro de experiência de oração foi lá, no ano de 2002. Em 2010, o Senhor me chamou para a cidade de Cotia, para um trabalho. Em 2012, nós mudamos definitivamente para Cotia. E dia 18 de outubro de 2013, eu fui acolhido no grupo de oração São Miguel Arcanjo, onde o Senhor nos fez fincar novas raízes, e ali eu estou até hoje. Amém, irmãos? Bendito seja Deus por mais este dia, este domingo, este retiro, este encontro para os servos da renovação carismática, os ministeriados da intercessão e de oração por cura e libertação. Quem são os ministros de oração por cura e libertação? Levanta a mão aí, bem alto para eu enxergar, isso. Amém. Os outros eu posso presumir que são intercessores, né? Tem intercessor aí? Glória a Deus. Intercessor, você é a pilastra de sustentação do teu grupo de oração. Se você cair, teu grupo cai e a culpa é sua, o problema é seu, quem vai pagar é você. Então fica firme, fica de pé, porque quem sustenta teu grupo de oração é você, intercessor, é você, intercessora. E quem te chamou foi Deus, como nós já ouvimos desde ontem, o Senhor revelando isso a nós. 1 Coríntios 12, vai dizer assim, versículo 4, há diversidade de dons, mas um só. Os ministérios são diversos, mas um só é o... Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outra profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um
e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Volta comigo, versículo 1, 12, versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos, que está escrito aí, aos ídolos mudos. No capítulo 14, aí na página do lado que você está aberto, capítulo 14, vai dizer que o tema, para quem está com a Bíblia da Ave Maria, nas outras traduções são similares. O dom da profecia é superior ao dom das línguas. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao de... Qual dom? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala a quem, irmãos? Aos? Para quê? Edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a palavra do Senhor. Pode aclamar a palavra de Deus com uma salva de palmas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o profetismo. E para que a gente possa entender um pouco do profetismo, nós vamos levar aqui agora uma linha um pouco mais formativa, para que a gente retome a essência do profetismo na nossa vida. Porque se a essência do profetismo não for retomada na minha vida, tampouco ela será retomada dentro do meu grupo de oração e do meu servir. Então, para muitos de nós, aqui talvez até seja novidade todas essas coisas. E muitas vezes nós nos vemos orando no Espírito, orando na língua do Espírito Santo, sem direção, sem saber por que oramos, como oramos e qual é o propósito. De onde viemos, para onde iremos. Muitas vezes nos grupos de oração, a gente sai por aí nas missões, na pregação e tudo mais, e vê grupos de oração perdidos, cada um orando numa direção. O ministério de música não está sincronizado com o ministro de louvor ali que está conduzindo, que não está sincronizado com a pregação, que não está sincronizado com nada. Mas todo mundo ora no Espírito. E é maravilhoso ver como nós vimos agora. Muitas pessoas orando no Espírito e Deus agindo no meio de nós, tanto que Ele está dando uma resposta para as nossas orações espirituais. Aquilo que o Espírito orou em nós hoje de manhã e nós não entendemos como nós lemos na palavra, é ora no Espírito, só Deus entende. Então aquilo edifica a mim mesmo. Então todos nós, presta atenção nisso, todos nós espiritualmente pedimos para Deus uma resposta. E Deus, tão misericordioso e maravilhoso que é, Ele nos deu a resposta dizendo: eu sou o vosso Deus e vós sois o meu. Então isso para nós, irmãos, já deveria bastar para louvarmos a Deus eternamente, até o dia em que o encontrarmos na glória e falar: Deus, obrigado por me reconhecer como teu povo e por me fazer entender que tu és o meu Deus. Espiritualmente o Senhor precisa nos ordenar. E se nós somos um povo, se só existe um Deus e nós somos um povo, nós temos que andar na mesma direção, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos ordenar as coisas. Nós precisamos estar ordenados, organizados, para que possamos caminhar juntos e fazer edificar a obra do Senhor. Amém, irmãos? Para falar de profetismo, nós precisamos ter entendimento dos dons espirituais carismáticos que o Senhor nos dá. E o Senhor nos diz: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirar igualmente aos dons espirituais. Aspirar os dons espirituais significa pedir. Senhor, me concede esse dom, me concede a graça de ter esse dom, de manifestar em mim esse dom. Isso não é egoísmo. Ah, o Senhor já me deu um dom, tá bom, é um só para cada um. Quem falou isso? Onde está escrito que é um dom para cada um? Ao contrário,
A palavra diz que a quem muito é dado, muito será. Então, aqueles que têm muito ministério, louvado seja Deus que você disse sim. Ah, eu tenho retiro de pregação, retiro de formação, retiro do ministério de cura e libertação. Glória a Deus, porque eu disse sim para esses 3 ministérios. Então, não tem que reclamar, eu tenho que ir. Porque a quem muito é dado, muito será. Mas aquele que pouco tem, o pouco que foi dado será. Então, cuidado. Não se contente com pouco, porque o nosso Deus não é Deus de pouco, o nosso Deus é Deus de completude. E Deus quer que eu e você sejamos completos, repletos de dons espirituais. Aspirar igualmente todos os dons espirituais. Todos. Mas o maior de todos eles é o da profecia. Profecia existe em qualquer lugar, irmãos. Profecia existe desde os tempos primórdios. Em 1555 surgiu um cidadão francês chamado Nostradamus. E o que esse homem mandou de profecia para o mundo já deveria ter acabado pelo menos umas 80 vezes. Sim ou não? Eu acho que o mundo não acabou. Estamos aqui ainda, sim ou não? Então profecia existe. Uma vez eu recebi no meu WhatsApp uma pastora do Satanás, porque só pode ser uma pastora, se dizendo profeta, eu sou profeta. Então, se quiser ver a graça de Deus se manifestar, pode me chamar para a tua igreja que eu vou. E eu só escutando aquele áudio falando, meu Deus do céu. Olhando para o meu pai em casa com esquizofrenia, 30 e tantos anos vivendo com esquizofrenia, minha mãe se matando de trabalhar para criar 2 filhos. E aí eu escutando aquela mulher dizendo, ó, é o seguinte, me chama, eu cobro R$2.000 para ir lá. Mas se for para a graça de Deus se manifestar é 5.000. E se eu for orar para que Deus dê profecia é 10. E se for para cura, milagre, aí é 50. Eu falei, glória a Deus. Mandei um áudio para ela respondendo assim, tinha um contato que compartilharam comigo, os irmãos também, eu vou falar, né, tem uns irmãos que é sacana, faz isso só para zoar com a nossa vida, né, falou, vou mandar essa aqui para o Marcelo, vamos ver o que ele faz. Eu falei, na hora, mandei um áudio para ela, falei, minha irmã, meu nome é Marcelo Galho, eu moro na rua Pavão, número 80, em frente à igreja, pode vir na minha casa, orar pelo meu pai que tem esquizofrenia há 35 anos, e eu creio no milagre em nome de Jesus, eu vou pagar 50.000, pode vir. Foi esse silêncio aí, a resposta dela. Até hoje, meu pai já morreu, está na glória. Junto com a minha mãe. Foi curado, porque agora está na presença de Deus. Mas não foi a profetisa do Satanás que fez isso. Então eu quero que você entenda que profeta, intitulado profeta, tem em todo. Ainda mais aqueles que dizem assim, eu acho engraçado demais esses negócios. Tem uns aí que se diz assim, eu sou a bispa. E quem te ordenou? Ah, o meu marido. E quem é o seu marido? O apóstolo. Falei, então ele estava lá com os caras, velho. Eu procurei, eu li, reli, e li de novo, mesmo depois dos 72, depois veio Matias, que foi incorporado aos 12, eu fiquei procurando um nome igual ao do marido. Falei, eu não achei. Falei, mas tudo bem, né? Cada um se intitula o que quiser. Eu, por exemplo, posso me intitular o cabeludo. Faz sentido, irmãos? Só porque eu não tenho cabelo? Tá tirando, né? Eu não tenho cabelo porque eu sou novo, não nasceu o cabelo ainda. Você não compreendeu? Dizem que a vida começa aos 40, então se eu nascer agora, o cabelo vai começar a nascer agora. Profecia existe em todo lugar, irmãos. Os gregos acreditavam nas profecias. Muitos povos antigos, como os amonitas, como entre tantos outros, miscigenação ali de um povo grego, acreditava que Deus, os deuses com D minúsculo, falavam até na necromancia. Quando eles faziam sacrifícios dos bichos, dos animais, não era para oferecer o sacrifício aos deuses, muitas vezes, mas muitas vezes era porque ao ver as vísceras do bicho, as tripas, os bagulho tudo espalhado ali,
sabe, estômago para um lado, aí ele separava tudo como se estivesse montando um quebra-cabeça, assim. Vai botando do lado, ó, esse aqui é o fígado, esse aqui é o coração, separa tudo. Aí eu olhava para aquilo ali e falava, os deuses estão falando tal coisa. Tinha isso. E tem isso até nos dias de hoje em algumas seitas que ainda praticam sacrifício de sangue. Porque no sacrifício de sangue se lê alguma coisa. Nostradamus dizia que o mundo ia acabar. Na virada do milênio ia acontecer algo extraordinário e de repente, num boom, pá! Quando virou o milênio, algo extraordinário aconteceu, irmãos. Eu não sei se você viveu essa virada do milênio, não sei que ano você nasceu. Mas na virada ali, quando aconteceu a 0 hora, naquele ano novo, algo extraordinário de Deus aconteceu, cumprindo uma profecia. O maior extraordinário que aconteceu naquela virada de milênio, irmão e irmã, foi nós podermos contemplar a vida e a criação do Senhor. Quando virou o milênio, eu falei, nossa. As pessoas davam e falaram, o que foi, mano? Eu falei, estamos vivos, velho. Estamos vivos. Profecia tem em todo lugar. Profeta é diferente. Então eu quero que você compreenda junto comigo, irmãos, que o profeta, ele é tido como alguém especial, sim ou não? E normalmente ele é um enviado para falar das coisas E normalmente uma profecia, ela é uma profecia que acalenta o coração, sim ou não? Porque todos nós somos sem vergonha. Tudo sem vergonha. Porque se eu me lembro bem, o Senhor chamou Jeremias e falou assim, eu vou te mandar para arrancar e demolir, para destruir. Olha que edificante que é isso. Imagina, Deus chamar você e falar, vai lá e arregaça com tudo. Olha que maravilha. E aí a gente quer mudar a profecia de Deus naquilo que nós queremos falar para o irmão para consolar. Deus avisou que ia morrer, aí você vai lá e fala para ele assim, irmão, Deus te ama tanto, Deus está falando que Ele te ama. Fique em paz, que o teu preço vai ser pago, viu? O profeta, ele é chamado para anunciar as coisas e aquilo que Deus fala. E como que eu posso então entender as coisas que Deus fala? Ora, tem uma receita, irmãos, que ela deve ser praticada e não tem outra, só tem uma receita. Não é igual a receita de bolo que tem um monte. Cada um faz de um jeito. A receita da avó que nem receita tem, ela tem tudo na cabeça. Aí você pergunta, minha avó não sabia ler e escrever. Aí você dava uma receita para ela olhava o caderno, ela nunca fez o negócio. Vó, faz um pudim de pão. Eu nunca fiz, me dá uma receita. Aí dava a receita para ela, batia o olho assim na receita e saiu o pudim de pão. Falando, o que a senhora leu aí? Ela falou, eu não li nada, mas eu sei que para fazer pudim de pão precisa de pão e precisa de açúcar. O resto nós se vira. Vai pondo aqui, vai pondo ali e a coisa sai. Tem uma receita, irmãos, uma receita para que o profetismo aconteça na nossa vida. Relacionamento com Deus. Se eu e você não tivermos relacionamento com aquele que manda as profecias, a profecia vai vir do meu coração, do meu humano, da minha carne, do meu desejo, da minha vontade, porque a minha boca fala daquilo que o meu coração está. Então, se eu estou cheio de pecado, cheio de miséria, cheio de lamúria, cheio de desgraça, a minha boca vai proclamar o quê? Não precisa responder, mas não é de Deus. Todo profeta tem um relacionamento com Deus. Por isso ele tem que ser um profeta de Deus. Os outros que se intitulam profeta, aí deixa para lá, irmãos, isso aí, na hora certa cada um vai pagar o seu preço, vai ter choro, vai ter ranger de dentes, fica frio. Como foi falado ontem aqui. Mas Senhor, eu fiz, não vos conheço. Quanto a mim e a você, nós precisamos ter relacionamento com o dono das profecias. O Senhor, no Antigo Testamento, por tradição judaica, por tradição cristã,
O Senhor falava no Antigo Testamento desde Gênesis. O Senhor falava através de sonhos, sim ou não? O Senhor falava através de visões, sim ou não? O Senhor falava através de sentimentos, sim ou não? O Senhor falava através de uma jumenta, sim ou não? Falou com Balaão, como você é burro, precisa que a jumenta fale com você. Zé Mané, Zé Ruela, por que você está me batendo? Não está vendo que tem um anjo ali para sacar a espada em você? E eu estou tentando te defender. Às vezes nós é assim. Precisa que um burro vai lá falar com nós, uma jumenta vai falar com nós. Eu me vejo assim, às vezes eu vou lá no espelho, olhando no espelho, eu vejo um burro falando comigo, falando, nossa Deus, precisava de tudo isso? Há logo um jumento aqui falando comigo, sou eu mesmo. Porque eu mesmo às vezes não entendo. Deus fala o tempo todo. Deus deu para José do Egito o dom do entendimento, da interpretação do sonho, sim ou não? E ele interpretou o sonho dos servos do rei lá do Egito, e depois interpretou os sonhos do rei do Egito. A interpretação de todos é assim, não, os deuses estão falando que você é muito bem quisto, que você é o cara, que eles, nossa, você, lado a lado. Aí José vai falar, nada disso, mano, o chicote vai estar lá para o teu lado. O bagulho vai ficar louco. É isso aí. Então, primeiro de tudo, quando a profecia é verdadeira, a gente vê sinceridade na palavra. Honestidade. Não fique enfeitando pavão. Quando nós vamos dar uma palavra de ciência, tem irmão que prega a palavra de ciência. Já viu isso? Talvez você seja um, inclusive. Ai, Deus me deu uma palavra de ciência. Eu sou o seu Deus e vós sois o meu povo. Irmão, irmã, o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o povo do Senhor. O povo tem que estar de pé. Mas Deus não falou nada disso. Deus só falou, eu sou o seu Deus e você é meu povo. Cala a boca. É isso que Deus falou. Só que quando a gente começa a querer enfeitar o pavão, é porque a gente não está no relacionamento com Deus. E a gente não está confiante naquilo que Deus está falando. José do Egito ia lá, falava o que tinha que falar e acabou. Fecha a conta e passa a régua, é isso aí. E agora que eu faço, problema teu, te vira. Quer ajuda, eu te ajudo, mas o problema é seu. Com Daniel é igual. Daniel também tinha o dom de interpretar os sonhos. E todo mundo trazia os sonhos para ele. E tem gente, infelizmente, no meio da renovação carismática, que vai na livraria e compra o livro da interpretação dos sonhos. Sonhei com a galinha, o que é? Ai, deixa eu ver no livro da interpretação dos sonhos. Ah, vai a pé para Aparecida, mano. Vai dormir. José do Egito falou isso para aqueles servos do rei do Egito. Viu eles tudo triste, assim, com cara de morte, de velório. Ei, por que vocês estão assim? Credo, o que aconteceu? Me conta. Ai, a gente teve um sonho horrível. Então me conta. Ora, não é Deus o único que pode dar a interpretação dos sonhos? José do Egito disse isso. Então, você não tem que interpretar nada. Quem interpreta as coisas é Deus no Espírito. E se ele der uma interpretação e entendimento para você, o profeta tem que fazer o quê? Profetizar. Que bom que nós sabemos, né? Assim acontece, irmãos, na Bíblia inteira. Leia a história de José do Egito. Leia, olha, veja como Deus falou num sonho com Jacó. Jacó teve um sonho que ele viu o céu aberto, uma escada ligando o céu e a terra e os anjos subindo e descendo. Tem anjos voando nesse lugar. Acho até que ele cantou essa música lá. Subindo e descendo. Não sei se a terra subiu, se o céu desceu. O negócio é o seguinte, Deus, já que abriu o céu, eu quero a graça, eu quero a bênção, abençoa nós aí agora. E Deus fala através dos sonhos. O profeta Joel vai dizer, ora, chegará o tempo em que os jovens terão filhos e filhas, profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios vão acontecer. Para que você entenda, os anciãos são normalmente os sacerdotes, aqueles escolhidos para viver e trabalhar no sacerdócio, no templo, nas coisas de Deus. Então, quando diz os anciãos terão visões,
terão sonhos proféticos, o profeta está dizendo: vejam os sacerdotes, cuidado, não fala das coisas do seu coração, deixa Deus falar com você. E o Senhor dá visão, jovem. Eu sou tão novo na renovação carismática, queria ver todas essas coisas que os irmãos vê. É só você pedir. É só você ter relacionamento com o dono da profecia que ele dá. Porque ele dá para quem ele? Ele não escolheu um doutor em profecia para dar profecia para o doutor, porque ele vai saber como conduzir a profecia. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. Então toma posse. E para de ver. A vida de Moisés em nós aqui é tremenda. Eu não sei falar. O Senhor vai me mandar. Eu sou gago. Eu sou apenas uma criança. Se Deus te chamou, vai e faz. Obedece. Se era para escolher outro, ele não tinha escolhido você. Mas ele escolheu quem? Fala, Deus me escolheu. Repete isso. Para fazer, para ouvir e obedecer. Então faz. Deus escolhe quem ele. Agora nós precisamos entender outra coisa. Profetismo, irmão e irmã, não é adivinhação. A gente com os filhos, né? Meu filho tem 1 ano e 4 meses. Mas eu cresci vendo esse tipo de brincadeira, inclusive dos pais, e é super saudável. Mas a gente está acostumado com isso. Então veja, minha esposa está, imagina minha esposa está aqui. Eu chego, põe a mão nos olhos dela assim. Qual é a pergunta que eu faço para ela? Adivinha quem é? Sim ou não? Aí como ela me conhece, ela com certeza vai dizer, meu marido lindo, maravilhoso. Né, Márcia? Márcia confirmou lá. Ela fez assim, ó. Ou quando a gente pega uma coisa para a criança assim, põe uma das mãos e fala, adivinha em que mão que... Mas eu quero te dizer que lá no livro de Deuteronômio, o Senhor abomina a prática da adivinhação. Deixa eu ler a tua sorte na borra de café. Fala, meu irmão, em vez de você ler minha sorte na borra de café, me dá o café para eu tomar. Joga a borra fora. Joga nas plantas, sei lá. Eu vou ler a sua sorte na palma da sua... As linhas da sua mão falam muita coisa, fala. Porque se for calejada é porque eu sou pedreiro. Se ela não for calejada é porque eu trabalho com TI. É mais ou menos assim. Se as pontas dos dedos tem um monte de calo, é porque eu toco algum instrumento de corda. Se os dedos é longo e separadinho e ágil, é porque eu sou pianista. Está falando um monte de coisa. Aí uma cigana uma vez olha para mim e fala assim, eu vejo algo em você. Fala, que bom, eu não sou invisível. Glória a Deus, porque eu passei a infância inteira sendo bulinado. Fantasminha camarada, branquelo azedo, limão azedo, enferrujado. Ouvi várias vezes isso. Fantasminha, vai ghost. Aí quando ela falou assim, eu vejo algo em você. Eu falei, que bom, eu não sou um fantasma, aleluia. Glória a Deus. Ela falou para mim, deixa eu ler a sua vida. Eu falei, nem sabia que você podia confessar os pecados para ler minha vida. Deixa eu ler sua mão. Eu falei, eu não anotei nada na mão. E eu tinha costume de escrever na mão. Eu falei, mas hoje eu não escrevi nada. Eu parei de escrever na mão por causa disso. Eu falei, vai que algum dia alguém me para e fala, deixa eu ler a sua mão. Eu falei, vai ver o que eu anotei? Vai não. Veja, irmãos, Deus não me chamou, a mim e a você, para adivinhar as coisas. Achar. Eu acho que quer dizer que talvez, quem sabe, pode ser que, se tiver chovendo vai molhar e se tiver sol vai esquentar. Como você é inteligente. A adivinhação não é coisa de Deus, porque Deus não dá a mim e a você o sentido de tentar adivinhar e entender o que está acontecendo. Ele fala o que é, eu sou o teu Deus e você é meu povo, ponto. A palavra de Deus é clara, a manifestação do poder de Deus é clara na minha e na sua vida.
E por isso Deus falou para aquele povo que ia colocar na terra prometida: quando vocês entrarem lá, bando de sem vergonha, vocês não vão praticar as mesmas coisas que aquele povo faz. Porque eles consultam os mortos, eles consultam os espíritos, eles praticam adivinhação, eles praticam magia, eles fazem sacrifícios para os ídolos, eles são idólatras, eles têm um Deus que é mudo, que não fala. Então vocês não fazem igual. E quando Josué entrou com o povo na terra prometida, o povo cumpriu aquilo que Deus falou, sim ou não? Sim. Precisa ler a Bíblia, irmão. Sim. Mas a geração que veio depois fez tudo errado. Então perceba, Deus fala o que Ele quer que nós façamos. Nós só precisamos ouvir, entender o que Ele quer e fazer. Tem segredo nisso, irmãos? Tem segredo? Não tem. Por isso eu não disse para vocês, tem um segredo. Eu disse, tem uma, porque a receita está aí aberta para quem quiser. E se fosse segredo, eu não podia contar. Deixa eu te contar um segredo. Então não é mais segredo, não. Que já contou para mim. Todo bom amigo tem um bom amigo. Você sabia disso? O seu melhor amigo, a sua melhor amiga tem outro melhor amigo, que talvez não seja você. Daí só conta para o melhor amigo, daqui a pouco todo mundo sabe. Não é mais segredo, todo mundo está sabendo. Existe uma receita que é ter relacionamento com. Então, para que você entenda na palavra de Deus, a gente vai retomando o texto. No Antigo Testamento, lá no Pentateuco, a gente tem essas profecias em Moisés, a gente vê Deus falando com Josué, a gente tem na tradição judaica os profetas anteriores, que são aqueles que estão nos livros de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Juízes, próprio Josué. E assim Deus vai se manifestando na vida desses filhos, como se manifesta na vida de Samuel. Depois, os profetas posteriores, que é o que nós conhecemos com o livro dos profetas. Os profetas maiores e os profetas menores. E não é por causa do tamanho da estatura, é por causa do tamanho do livro. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Os profetas menores, Ageu, Amós. Tem profeta na Bíblia, hein? Tem profeta no Novo Testamento, sim ou não? Sim ou não? Fala um nome aí para mim. Eu escutei uns dois, falam assim, João Batista. Com medo de errar. João Batista. João Batista era profeta, sim ou não? Sim. Ana, aquela mulher que era uma profetisa no templo, viúva, que dedicou a tua vida a jejum e oração, ela era uma profeta no Novo Testamento. Zacarias, o esposo daquela mulher que era considerada estéril, que eu e você conhecemos pelo nome de Isabel. Zacarias era tido na conta de profeta. Jesus era chamado por muitos como profeta. Ora, aquele homem que parece eu e você, que faz as coisas escondidinho, foi lá de noite falar com Jesus. Falou, Jesus, deixa eu falar com o Senhor. Falou, mas mano, eu não posso nem dormir, velho. É 2 da manhã, tio. Falei, Jesus, não é que nós tem medo, né, dos homens lá, que se eles pegam falando com você aí, vai embaçar para o meu lado. Então fala aí, o que você quer, Nicodemos? Ora, eu sei bem que o Senhor é um profeta, porque Deus não faz todas essas coisas aí, se não for alguém relacionado com Deus. Então, perceba, quando se fala de profeta, logo entende-se que a pessoa tem relacionamento com quem? Deus. Deus está nos chamando já a partir desta manhã a ter um relacionamento com Ele. Existem os profetas do Antigo Testamento, dos pais da nossa fé, dos patriarcas, os profetas anteriores, os profetas posteriores, os profetas do Novo Testamento e os profetas dos dias atuais.
somos eu e você. Porque até onde eu sei, quando a intercessão se reúne para rezar, Deus fala com a intercessão. Sim ou não? Sim ou não? E quando Deus fala com a intercessão proclama o que Deus falou. Sim ou não? Quanta profecia guardada, né, irmãos? Aí Deus falou uma coisa, mas eu fiquei com medo e não comentei. Achei que era da carne. Você comeu bife antes de ir para rezar? E quando Deus usa os ministros de oração por cura e libertação para fazer um atendimento por um irmão, uma oração por um irmão, eu sei que Deus fala com os irmãos do Mocli, sim ou não? E eu sei que os irmãos do Mocli falam na vida do irmão exatamente o que Deus mandou, sim ou não? Só precisa ter relacionamento com Deus. Por isso nós lemos o texto de Coríntios. Porque o fundamento para eu e você compreendermos o profetismo está nos 2 primeiros dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diversidade de, mas um só. Os ministérios são diversos, mas um só é um Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Proveito? Então o que Deus faz na minha vida é para edificar a vida do... E se eu não falo, o problema é... Entendeu? Sim ou não? A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra uma palavra de ciência. Se eu e você não estivermos certos do que significa isso, se nós não tivermos clareza do que é palavra de sabedoria, palavra de ciência na nossa vida, irmãos, todo o restante dos carismas não vão ser manifestados de uma forma poderosa. E quantos de nós, quanto tempo eu vivi na renovação carismática em dúvidas sobre o que era o dom da sabedoria e o dom da ciência? Muito tempo, até alguém vir me explicar, me abrir o entendimento, eu me senti no caminho de Emaús com o próprio Jesus falando comigo. Nossa, não nos abrasava o coração quando ele explicava as escrituras. Porque quando o irmão me explicou, eu falei, era isso. Quantas pessoas aqui não tenham vergonha, irmão, irmã, peça ajuda. Eu tenho falado isso, nós temos partilhado isso dentro do meu grupo de oração já nos últimos dias. Se nós, entre nós, não pudermos nos ajudar uns aos outros, quem vai nos ajudar? Nós vamos encontrar ajuda na Cracolândia? Sim ou não? No boteco? É lá que nós devemos levar a luz. Aqui nós temos que resolver as coisas. E quantos aqui ainda não entendem o que é a ciência e a sabedoria? Então veja, por isso eu disse que é formativo. Porque nós vamos retomar a formação dos carismas, amém, irmãos? Em nome de Jesus, no teu grupo de oração, ministério de formação, o coordenador, sei lá quem, vai promover, porque agora nós temos um novo formato de formação, e nós vamos passar de novo pelo processo formativo dos carismas, em nome de Jesus, amém? Para reavivar, para reacender a chama dos carismas em nós, para aspirarmos os dons. Amém? Você quer isso, sim ou não? Sim ou não? A um é dada a palavra de sabedoria, outra a palavra de ciência. Então, o que é a ciência? Primeiro, nós temos que entender que é uma ciência e uma sabedoria espiritual, sobrenatural, vinda de Deus. Só Deus sabe, só Deus conhece. Aqui não se fala da sabedoria humana, do entendimento acadêmico. Você que é médico, que é da área de saúde, que trabalhou, estudou e se formou para ser enfermeiro, enfermeira, para trabalhar na fisioterapia. Você aprendeu tudo isso, alguém te ensinou, você foi graduado com louvores. Ou não, mas foi, né? Os contadores de plantão, os administradores que estão aqui, que sabem fazer conta de cabeça, glória a Deus. Os engenheiros, os cozinheiros. Eu sou cozinheiro mequetrefe, amo cozinhar em casa, mas não fiz curso para isso. Eu faço igual a minha avó, bota os bagulho aí, mexe e vê no que dá. Não é esta sabedoria que Deus fala.
Deus fala de uma sabedoria espiritual extraordinária que só Ele pode instruir. Não tem professor, não tem doutor, não tem mestre, não tem uma cátedra dentro de uma universidade capaz de nos ensinar aquilo que somente o Espírito pode instruir. É disso que nós estamos falando. Por isso Paulo vai dizer na Sagrada Escritura: eu poderia me valer da minha oratória eloquente, hein? E eu tenho e sei usar. Ele disse isso, mas não, eu vou me prevalecer dos dons espírito para que Deus convença e não a minha oratória. Então é disso que nós estamos falando. É Deus nos instruir uma forma de manifestar para o outro ou para a assembleia aquilo que é da ciência, conhecimento exclusivo de Deus. Ele nos dá a compreensão e entendimento disso e nos diz como anunciar. Palavra de ciência é isso. Não são ciências sociais ou políticas. Não é a ciência que faz azão com mais. Eu não entendi isso até hoje, a biologia. Essa ciência aí para mim não funciona. Eu só sei que azinho dá olho azul, que é o que eu tenho. O resto, meu irmão, eu não entendi nada. Não é essa a ciência. Não é a astrofísica. Não é isso. Ciência é conhecimento aqui, entendimento, compreensão, revelação, tirar o véu, desvendar, revelar aquilo que nem eu nem você sabemos o que é. É aquilo que Deus nos revela. Quando nós estamos rezando de olho fechado, que normalmente é assim, nós fechamos os olhos e reza, sim ou não? Sim ou não? Às vezes nós rezamos de olho aberto, mas estamos rezando. Aí a gente tem uma visualização. E aí na hora do silêncio a gente proclama: Deus me deu uma. E a gente proclama a visão que Deus deu. Isso é a ciência. Ou seja, Deus está mostrando para mim e para você algo que é somente do conhecimento dele. Ninguém sabia. Isso era segredo. Daí, como Deus falou assim: esse segredo pode ser revelado, ele fala para mim e para você, porque nós só espalhando tudo. Deus falou, pode falar. Deus deu, avisa. É isso. A palavra de ciência é isso. É entender a ciência, a consciência, aquilo que Deus sabe, que Deus conhece e nos revela. E isso pode ser algo de agora, pode ser algo do passado e pode ser algo do futuro. Quantos de nós, alguém rezou por mim e por você e proclamou algo na nossa vida que era verdade, sim ou não? Quem já passou por isso? Ah, irmão, contou uma história da minha vida. Foi ou não foi? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Num dia eu estava num grupo de oração, era noite de Pentecostes, a gente ia ter aqui a vigília de Pentecostes, mas eu fui pregar num grupo de oração uma semana antes, numa sexta-feira. Daí naquele grupo de oração tinha uma irmã lá, que era do fogo, sapatinho de fogo mesmo, era doidona do espírito, e eu pregando, e a irmã fala: glória a Deus! Eu falo: não, porque glória a Deus, fala mesmo, e assim, gritando, e no meio, e batia a palma, e rodopiava, falou: eita Deus! Eu falo: nossa, mano, parece uma ovelha, velho, eita! E era assim mesmo, não estou exagerando, os irmãos lá do grupo de oração vão se lembrar disso. E aí, essa mulher, enquanto eu pregava, falava: fica de pé, nós vamos rezar agora, porque, irmão, do jeito dela, não queria rezar. Fica de pé, nós vamos rezar. Ela veio aqui, pau, mão na minha cabeça, xiricantarabaçou. Eita, Deus fala, lá, baraia. E começou a falar um monte de coisa na minha vida. Eu falei: misericórdia. Eu até olhei minha mão para ver se eu não tinha anotado nada, tá ligado? E será que eu anotei, mano, e ela leu? Eu só tomei posse, glória a Deus. Uma semana depois, vigília de Pentecostes, estávamos aqui, era meu aniversário, inclusive, nesse dia. Eu faço aniversário 14 de maio, e calhou de ser a nossa vigília de Pentecostes. Eu estava ali na porta, estava um frio danado. Estava cheio aqui. Era a banda Arcanjos que estava tocando. E no momento de clamor do Espírito, alguém teve a brilhante ideia de falar assim: ó, se você quer que alguém reza por você, fica de joelho. Parece que alguém me passou rasteira, Flávio.
Do jeito que eu estava, eu caí de joelho. E foi assim mesmo, ali, ó, na porta, no barro, mano. Na hora que eu levantei, que eu olhei minha calça, eu falei, vixe, minha esposa vai me matar, mano. Veio um irmão, botou a mão na minha cabeça e rezou e falou tudo que a mulher tinha falado. Deus não é homem para o que Deus promete, Deus me prometeu um filho durante 10 anos. Quando eu e minha esposa completamos 10 anos de casado, Deus nos deu um filho. Um dia eu testemunhava, eu não me lembro exatamente quando foi isso, mas eu dizia, estamos casados há 5 anos, 6 anos, não me lembrava exatamente, não temos filhos ainda, mas estamos esperando a graça do Senhor. Apareceu um profeta, tipo o Simeão, que foi lá e falou, a espada de dor vai transpassar teu coração, Maria. Tipo esse assim, duro, vai lá, fala e sai fora, isso aí que se vire com a profecia porque é sua, entendeu? Esse homem se levantou assim do nada e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, o meu primeiro filho nasceu quando eu completei 10 anos de casamento, então calma, espera, deixa o Senhor fazer, não fica aí com mimimi não. E saiu fora, eu falei, nossa, bruto igual um profeta. Por isso que os profetas não eram muito bem quistos. Por isso que os irmãos queriam matar os profetas. Por isso que em Jeremias falou, ai Senhor, eu não quero mais proclamar a tua palavra não, porque eu vou lá e falo, os irmãos ficam me xingando, ficam me batendo. Tá tirando. Eu falei, agora eu entendi, Senhor, o que é ser um profeta. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus, tomo posse. Daquele dia em diante eu calei minha boca. Eu falei, tá bom, se Deus falou, então Deus vai agir. Deus agiu. Meu filho está aí, tem 1 ano e 4 meses. O que Deus promete, Deus não é homem para... Então por que eu e você tem que ficar inventando história? Somente escuta e proclama. Porque o que Deus promete, Deus não é homem para... Então não inventa, fala. Deus mostrou, é isso, ponto. Isso é ciência. Deus sabe, Deus conhece, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de... Então aquilo que Ele sabe da minha e da sua vida, que nós faz escondido quando ninguém está vendo, sabe? Você sabe, eu sei que você sabe. Deus sabe. E quando Deus quiser, Ele vai revelar para alguém que está rezando por você. Então, cuidado com o que você faz escondido, porque se Deus quiser falar, Ele vai falar. E aí, quem vai ficar com cara de ué é você. Nós vamos ficar com cara de discípulo na ascensão do Senhor. Manja? Foi, né? Foi. Mas faz o que agora? Bora pescar. Deixa Deus falar. Deixa Deus agir. A sabedoria, Deus dá. A palavra diz assim, irmãos, que Deus não dá uma tribulação maior do que eu e você podemos? E junto com a tribulação, Ele dá os meios para sairdes dela. Sim ou não? Ou só na minha Bíblia está escrito isso? É assim ou não é? Então, se Deus deu uma ciência, Ele vai dar sabedoria. Se Ele não der para você, Ele vai dar para o irmão do lado. Porque Deus não fala com um profeta só, Ele fala com um monte. Então para de achar que Deus só fala com você porque você é o cara, você é a mina. Ai, Deus só fala comigo. Aí nós é pregador, vai lá, chama, o núcleo rezou, discerniu no espírito o tema, eu sou o seu Deus e vós sois o meu povo. O pregador vai lá pregar, falou, estava rezando e Deus me deu outro tema. Deus fala com quem? Ele? Então se Deus te deu uma visão, que é a ciência, proclama, Deus me deu a visão de um livro aberto. Não tenho discernimento, irmãos. Bem, continua rezando. E alguém, em nome de Jesus, vai proclamar, o Senhor diz para mim que esse livro é tal coisa. No meu grupo é assim, no seu é? No meu grupo tem um monte de gente que guarda profecia, no teu tem? A dona Francisca do meu grupo está lá se retorcendo agora. Né, dona Chica? Ai. É isso aí. Mas a gente pode falar assim porque nós temos um relacionamento fraternal no poder do Espírito Santo. E eu estou falando aqui brincando porque ontem a gente partilhava sobre isso. A gente foi rezar numa casa e ela dizia, Deus me mostrou tal coisa, Marcelo, e eu não sei o que eu faço. Falei, amém, primeira coisa que tem que fazer é falar. Foi isso ou não foi, dona Francisca?
Primeira coisa que a senhora tem que fazer é falar, porque senão ninguém fica sabendo, né? Se Deus mostrou, fala. Ah, mas eu não sei como falar. Esta é a sabedoria. Então nós vamos rezar e vamos pedir para Deus sabedoria para como falar isso. E Deus naquela hora já nos deu um discernimento de como aplicar aquela ciência que Deus revelou. Isso é sabedoria. O que Deus começa em um, Ele completa no outro. Às vezes Ele fala tudo para um só mesmo, porque os outros estão aqui de corpo presente, mas a cabeça está... Tem alguns aqui, inclusive. O corpo está aqui, mas... Eu acho que parece até uma missa de corpo presente, né? Porque só está o corpo, o resto já era. Aí você fala com o irmão, não, irmão, confirme em nome de Jesus. Não, só perguntei se você queria pagar a dívida que você me deve ali. Já que você confirmou, então paga, né? Estão entendendo, sim ou não? Sim. Alguém ainda tem dúvida sobre o que é palavra de ciência? Sim ou não? E se tem, pode falar na caruda mesmo, porque se eu não souber, eu chamo o tio Adalberto. O tio Adalberto sabe. Esse é o formador dos formadores. Alguém tem dúvida sobre o que é sabedoria, sim ou não? Irmão tem, glória a Deus, irmão. Eita, isso é do poder do Espírito. Eu vou até aí só para você passar vergonha junto comigo. Mano. Qual é a sua dúvida, irmão? O significado da sabedoria, né? Assim, não consigo, não sei falar. Entendi. É sabedoria. Não entendeu o significado. Glória a Deus. Compreendi a profecia do irmão. O irmão está dizendo que o pregador não sabe explicar direito. Aleluia. Essa... Vou tentar dar um exemplo prático. Como é seu nome, irmão? Eu não escutei. Eu uso óculos porque eu não escuto direito, irmão. Regis. Ele tem nome de rodovia. Mano. Regis Bittencourt. Aleluia. Seu sobrenome é Bittencourt? Vou ficar de olho no Regis. Amém, Regis. Desculpa a brincadeira, irmão. Sabedoria. Então a dúvida do irmão é quanto à sabedoria. Vou dar um exemplo. Nós estamos rezando e Deus deu uma palavra de ciência. Estou rezando por uma pessoa, homem ou mulher, não importa. E Deus deu uma palavra de sabedoria. Adultério. Forte, né? Sim ou não? Mas não estou rezando só por uma pessoa. A gente estava como estávamos aqui em tendas. 5, 6, 10 pessoas. Mas nessa tenda eu estou rezando por alguém específico. Eu vou falar alta, em voz alta e bom tom para todo mundo escutar. O Senhor me fala na sua vida adultério. Posso fazer isso? O que é a sabedoria? É a forma de como explicar para o irmão essa palavra. Eu vou chamar esse irmão de canto, essa irmã que seja. Enquanto eu rezava por você, o Senhor me deu uma palavra de ciência. Palavra sabedoria. Palavra adultério. Faz sentido na sua vida? Normalmente, em 99,999% dos casos, a pessoa vai começar a chorar. Aí o discernimento é quem é o adúltero. Se é a pessoa que estamos rezando ou se ela está vivendo por uma situação de adultério. Entendeu? A sabedoria é como revelar aquilo que Deus te revelou. Na prática é isso, irmãos. Nós podemos definir teorias aqui, mas na prática é isso. É como eu vou aplicar aquilo que Deus me deu. Nós fomos rezar numa casa e Deus mostrou para a dona Francisca que é uma situação de adultério, inclusive. E Deus falou para ela assim, o Senhor fala que o marido vai voltar. Ela falou, mas eu não sei como dizer, porque isso vai criar esperança e a família vai cair. A dona Francisca falou isso. Os filhos que estão sofrendo com o pai que foi embora vão... E aí, o que a gente faz? Qual é a sabedoria que Deus nos deu? Deu a nós, a mim e aos meus irmãos que estávamos no carro ontem. Então nós vamos chamar a mãe, a esposa de canto, e vamos falar isso para ela. Por quê? Porque Deus já está falando com ela sobre perdão. Deus já está tratando, Deus falou de perdão o tempo todo na visita. E aí Deus de repente mostra para nós ali em profecia que ele vai voltar. Só que para ele voltar, o terreno tem que estar pronto para recebê-lo. E se a gente proclama em voz alta ali, Regis, para os 2 filhos escutarem, os filhos vão criar uma expectativa no coração achando que o pai vai voltar agora. Compreende o que eu digo? Porque são crianças. Ai, meu pai vai voltar, glória a Deus. Porque para eles não tem esse sentido de eu não perdoo traição. Entende? Eles são crianças.
Então vai voltar e a vida volta ao que era antes. Mas para a mãe não, a machucada é ela. Então a sabedoria que Deus nos deu foi, vamos voltar na casa, vamos rezar de novo, vamos chamá-la de canto e vamos mostrar a ela tudo que Deus falou. E vamos rezar com ela e discernir com ela como ela vai tratar isso na vida dela. Vamos acompanhá-la para que ela trabalhe esse perdão, para que ela perdoe, para que a hora que ele voltar, ela o acolha como o pai acolheu aquele filho que foi e gastou tudo. Um anel no dedo, uma veste nova e uma festa. Aquele filho que estava morto, Isso é sabedoria, é como eu revelar aquilo que Deus me deu ciência. Entendeu, Regis? Entendeu mesmo? De verdade. Dá um glória a Deus bem alto aí, então. Aleluia. Então, já que você entendeu, fica de pé.